Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Jornada Pedagógica 2026, práticas que inspiram a educação paraense. Eu sou o professor Orlando Castro, estou como formador do Centro de Profissionais de Educação Básica do Estado do Pará, o CEFOR, da Diretoria de Formação vinculada à Secretaria Adjunta de Educação Básica, a SAEB. Vou fazer agora a minha audiodescrição. Sou homem, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camisa branca, com a frase Viva a Educação Pública do Pará. Blazer e calças azuis e sapato preto. Chegou a hora de apresentar a temática sobre coerência pedagógica sistêmica na área de ciência e natureza, com Alex Silva e Claudete Pinto, professores de biologia da COEN de EFEM, SAEB. É com vocês, professores! A partir de agora, iremos tratar mais especificamente com a área de Ciências da Natureza sobre os cadernos orientadores da área, tanto voltado para a formação geral básica quanto para os itinerários formativos de aprofundamento. Essa orientação ela será conduzida pelo professor Alex, que está aqui do meu lado, e por mim, professora Claudete, que fazemos parte da equipe de Ciências da Natureza da coordenação do ensino médio. Aí a organização que ele já mencionou anteriormente, né, nós temos o ensino médio na Amazônia Paraense organizado em duas nucleações, a formação geral básica, que vamos conversar agora, organizada por área do conhecimento, e cada área ela traz os seus componentes com as suas particularidades nas modalidades que ele já mencionou. Então, na área de ciências da natureza, nós temos aí o componente de biologia, química e física, que vamos conversar já já. Na área de ciências humanas e sociais aplicadas, nós temos aí os componentes curriculares de história, geografia, filosofia e sociologia. Em linguagem, língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte. Em matemática, matemática. Dentro da formação geral básica e para organizar o planejamento, nós temos a coerência pedagógica sistêmica. Entretanto, essa coerência ela chegou nas escolas, ela estava disponível no site também da coordenação do ensino médio, entretanto, houve a necessidade de realizar ajustes na coerência pedagógica, especialmente dentro da área de ciências da natureza, nos componentes de biologia, química e física. A coerência pedagógica sistêmica, ela traz aí, como vocês podem ver, as competências específicas, os objetos do conhecimento, as habilidades, as expectativas de aprendizagem em cada um dos componentes. Entretanto, a gente não consegue observar, por exemplo, como vocês estão observando aí no quadro da biologia, não conseguimos observar a divisão desses objetos do conhecimento por ano de ensino. Então, era um ajuste que era necessário. Alguns objetos do conhecimento que são tratados dentro dos três componentes, seja de biologia, de química ou de física, né, eles estão aí colocados, entretanto, eles não estão organizados por bimestres, não está informando o ano de ensino que ele pode ser trabalhado, então houve a necessidade de um ajuste. Havendo essa necessidade desse ajuste, nós da coordenação do ensino médio, dentro de cada uma das áreas do conhecimento, organizamos as ementas. Nesse caso aí, vocês estão vendo as ementas de ciência da natureza e suas tecnologias. Nesse caderno, que a gente chama aí de ementas, né, nesse caderno nós trazemos aí uma organização dentro da área de ciências da natureza, o que é a descrição da área, as categorias, para que compreenda de uma forma bem direta cada um desses itens que estão sendo colocados, as competências específicas, habilidades específicas da área, de acordo com a BNCC, os objetos do conhecimento, a recomposição das aprendizagens, a matriz de referência do Enem, a matriz de referência SAEB, mas, sobretudo, o quadro organizador curricular de cada um dos componentes da área, biologia, química e física. Ainda nesse caderno, ainda nessas ementas, a gente traz também essa organização para a parte flexível do currículo, que vamos conversar mais à frente. Os itinerários formativos de aprofundamento,
com todos os itens aí colocados, a descrição da área, os eixos estruturantes, já de acordo com a nova resolução do Conselho Nacional de Educação, que é a resolução número 4 de 2025, categoria de área, competências específicas da área, habilidades específicas, e também trazemos, assim como mostramos para a formação geral básica, para esses itinerários, os quadros organizadores do currículo para cada uma das unidades curriculares desse itinerário, sobretudo, obviamente, para as unidades de aprofundamento de área, eletiva, ciência, e tecnologia e inovação. Além, é claro, o protagonismo juvenil, as estratégias de aprendizagem, as diferentes estratégias que podem ser utilizadas aí no planejamento, nas ações na escola, e a interação curricular, que são exemplos de como fazer essa interação dentro do currículo, dentro da área e entre áreas do conhecimento, traz um pouquinho da avaliação e as referências que nós utilizamos nessa ementa. E aí, mostrando para vocês um pouquinho como que ficou o quadro organizador curricular aí no caderno de ementas. Então, nós temos aí para a formação geral básica essa organização de categoria de área, competência específica, habilidade, objetos do conhecimento, número de aulas aproximado para que seja trabalhado aqueles objetos do conhecimento aí colocado, as expectativas de aprendizagem e essa ligação com a matriz de referência do Enem e também com a matriz SAEB. Então, trabalhando esses objetos do conhecimento, quais habilidades do Enem estão sendo mobilizadas, juntamente quais descritores do SAEB estão sendo aí, que podem ser trabalhados dentro dessas ações, né, do desenvolvimento desses objetos do conhecimento, do trabalho dos objetos do conhecimento com os estudantes. Para cada um desses quadros organizadores do currículo, eles estão organizados aí por bimestre e por ano também de ensino. Se vocês observarem, eu mostrei anteriormente o da biologia, agora o da química e o da física. Nós temos aí, nesse primeiro campo, nesse primeiro bimestre, nós temos trabalhando o letramento científico. Entretanto, embora a unidade temática seja a mesma, mas o direcionamento desse trabalho ele é específico para cada um dos componentes curriculares. Então, esses componentes eles conversam entre si. Vocês vão poder estar organizando o planejamento de vocês embasado nessas ementas. Entretanto, vai ser disponibilizado dentro do site também, em um campo no site da Coordenação do Ensino Médio, informes justamente para que vocês possam estar adicionando as contribuições à medida que vocês vão trabalhando esse quadro organizador curricular. Né? De repente, um objeto do conhecimento não foi contemplado, está faltando aí na matriz, seria necessário, então, colocar as sugestões que vocês, até mesmo de organização, atende o que a gente precisa de fato nas escolas, o que precisa ser, de que forma precisa ser organizado, está adequado, não está, o número de aulas, então para que a gente possa estar ao longo do ano fazendo esses ajustes e validando de fato esse material junto com vocês aí nas escolas. Para trabalhar junto com os estudantes essas ementas, o que vocês vão organizar a partir delas, nós temos aí os livros, né, didáticos, o livro PNLD, os cadernos de recomposição e também os cadernos de atividades complementares. Entrando agora na segunda nucleação, né, do nosso currículo, nós temos aí os itinerários formativos de aprofundamento, que é a parte flexível do currículo, voltados aí para a área de ciências da natureza. Então, analisando a matriz do ensino médio regular, nós temos na parte flexível, né, essa parte correspondente aos itinerários formativos de aprofundamento. O primeiro itinerário, que é o de linguagens, e vocês, os professores de linguagem estão recebendo as orientações com a equipe de linguagem. O itinerário formativo 2 é o de matemática, o 3 de ciências humanas e sociais aplicadas e o 4, que é o nosso, que é o de ciências da natureza. Cada um dos itinerários formativos de aprofundamento, eles trazem as unidades curriculares que estão dentro dele. Então, aquela turma que está com um determinado itinerário, que está no itinerário de natureza, por exemplo, de ciências da natureza, ela tem, nas suas aulas, ela precisa ter as unidades curriculares, o aprofundamento de área,
de ciências da natureza, o aprofundamento de área de matemática, que está aí interligado também, ciência, tecnologia e inovação, que a gente vai já verificar de que trata essa unidade curricular, educação ambiental, sustentabilidade e clima. E o projeto de vida que nós tínhamos na matriz do ensino médio regular, antes embutida como uma unidade curricular, hoje ela passa a ser um trabalho transversal. Então, ele pode ser trabalhado tanto lá na formação geral básica, quanto aqui nos itinerários formativos de aprofundamento. E aí, o que vamos tratar aqui, os cadernos orientadores que estamos trazendo agora para trabalhar com vocês, estão também disponibilizados no site da Coordenação do Ensino Médio, né? Vamos disponibilizar esses cadernos lá para vocês. Nós temos o aprofundamento de área, ciência, tecnologia e inovação e os cadernos de eletivas, que essas unidades elas estão ali disponíveis conforme a matriz curricular. Então, só para verificar quem tem cada uma dessas unidades, por exemplo, educação em tempo integral com EPT, correção de fluxo e educação indígena, eles têm uma das unidades que vamos tratar aqui, que é o aprofundamento de área, apenas o aprofundamento de área de ciências da natureza. O ensino médio regular, a educação do campo das águas da floresta, a educação escolar quilombola, a educação especial bilíngue de surdos, educação em tempo integral na perspectiva do estudante, eles trazem duas unidades curriculares que vamos tratar aqui, que é o aprofundamento de área e a unidade ciência, tecnologia e inovação. E a educação em tempo integral traz duas unidades curriculares que vamos mencionar, uma obviamente hoje não, mas em um outro momento a equipe a equipe da Coordenação de Educação em Tempo Integral vai conversar com vocês, que é eletiva. Então temos aí o aprofundamento de área de ciências da natureza e eletiva. Falando então um pouco sobre a unidade curricular para o fundamento de área de ciências da natureza, nós temos o caderno orientador dessa unidade curricular, que é trabalhada na forma de projetos integradores. Nesse caderno, nós temos dois projetos integradores, que é a gestão dos resíduos sólidos na Amazônia Paraense e a exploração sustentável dos recursos nos ecossistemas da Amazônia Paraense. E dentro do caderno, aí a gente disponibilizou o sumário para que vocês possam estar conferindo o que tem dentro do caderno de aprofundamento da área de ciências da natureza. Vocês podem baixar e analisar cada um dos itens aí colocados. Então, a gente traz inicialmente uma apresentação, mas o próximo tópico, o ensino médio na Amazônia Paraense, o que é isso de fato, né? O que é o ensino médio na Amazônia Paraense? Então, a gente traz uma conversa relacionada a esse campo. A organização curricular, tanto na formação geral básica, quanto olhando para os itinerários formativos em cada uma das modalidades já mencionada pelo professor Alex, a organização da unidade curricular, em específico o aprofundamento de área, que é o caderno em si, e trazemos os projetos integradores desse aprofundamento de área do itinerário formativo de aprofundamento de ciências da natureza, com os seus dois projetos e os dois projetos estruturados. Tomando como exemplo o projeto 1, que é o gestão de resíduos sólidos na Amazônia Paraense, e aí só mostrando a estrutura, nós trazemos um resumo, a justificativa do porquê da realização desse projeto, os objetivos, tanto objetivo geral quanto objetivo específico, a metodologia, de que forma que pode ser trabalhado esse projeto. E aí nós temos um campo que são os apêndices, onde você vai trabalhar o projeto, operacionalizar esse projeto na forma de roteiro, vou já mostrar para vocês, mas aí a sugestão é que se trabalhe olhando para as problemáticas que se tem na comunidade, no entorno da escola ou na própria escola, trabalhando em parceria, em conjunto com os estudantes, sendo o professor ali atuando como orientador, um mediador, né, dessas ações, e o estudante, de fato, sendo um protagonista da ação, trazendo as proposições com relação às problemáticas que ele está observando, levantando hipóteses e, com o auxílio do professor ali, testando essas hipóteses para se buscar uma determinada solução.
A partir, então, dessa ação, dessa metodologia, pode estar mobilizando aí os eixos estruturantes, método, conhecimento e ciência, mediação e intervenção sociocultural, inovação e intervenção tecnológica, mundo do trabalho e suas transformações. Trabalhando nas etapas que estão sendo discriminadas dentro da ação do projeto, ele vai estar também mobilizando as habilidades próprias da ciência da natureza, né, ao longo do trabalho com os objetos do conhecimento que vão estar dispostos lá também, e que você pode encontrar esses objetos, inclusive, lá nas ementas que eu já mostrei anteriormente. E aí é o quadro que a gente tem trazendo os objetos do conhecimento que são próprios dessa unidade curricular, que é o aprofundamento de área. Então, a gente traz aí os eixos estruturantes, as competências que são específicas da área de ciências da natureza, que é trazida, inclusive, na nova resolução, na resolução 04 de 2025 do Conselho Nacional de Educação, né? Então, o caderno está todo atualizado para ser utilizado por vocês aí na escola. Trazemos aí os objetos do conhecimento, lembrando que para essa unidade curricular, a gente traz os objetos do conhecimento organizado em blocos, né, com um eixo temático aí a ser trabalhado, e cada um desses objetos está mobilizando determinadas habilidades. Fazendo um link também, aí você pode observar, né, na cor verde, azul e lilás, os campos de biologia, física e química, mas que são os objetos do conhecimento que, dentro do itinerário formativo de aprofundamento, aí na unidade de aprofundamento de área, o estudante vai precisar desses pré-requisitos para compreender essa unidade, esse bloco de objetos do conhecimento dessa unidade curricular. Então, ele vai mobilizar os objetos do conhecimento lá da formação geral básica, dentro da biologia, a física e a química. A gente traz também nesse caderno os materiais de apoio, e esses materiais trazem aí os links, que vai ser importante para que vocês possam estar organizando as aulas, né, estar trabalhando determinados assuntos com os estudantes, e elas estão aí organizadas, inclusive, por blocos, conforme mencionado anteriormente lá no quadro. Dando continuidade aí, então, nós temos um item que fala sobre a avaliação das aprendizagens. E aí, essa avaliação, lembrando, na parte flexível do currículo, o estudante ele não é avaliado por nota, mas por conceito, né? Então, a gente tem aí uma avaliação qualitativa e não quantitativa, mas a gente traz as equivalências porque é importante que os professores trabalhem integrado entre as unidades, mas também com o professor lá da formação geral básica, que pode, de repente, estar utilizando a mesma ação, a mesma atividade e gerando ali uma nota lá para ser incluída na formação geral básica desse estudante. E aí são as dimensões e as rubricas que o estudante vai estar sendo avaliado, lembrando que essas rubricas, o professor que está lotado na unidade curricular, ele precisa previamente estar selecionando para ser inserido, então, no sistema, quando é cadastrado essa unidade curricular e o projeto que foi selecionado na escola. Avançando aí, nós trazemos um cronograma de atividades e os resultados esperados para o desenvolvimento desse projeto. As referências que foram utilizadas e o apêndice, que é, na verdade, da forma como o professor que está lotado nessa unidade curricular vai operacionalizar de fato o projeto que foi selecionado e cadastrado no sistema. Foi selecionado o projeto 1, por exemplo, gestão de resíduos sólidos na Amazônia Paraense, mas o professor ele pode estruturar, que seria o equivalente a um subprojeto, dentro desse projeto para estar desenvolvendo de fato, utilizando aquela metodologia anteriormente citada, para que ele possa estar trabalhando de uma forma mais específica, conforme a realidade daquela escola, né, daquele território,
Então, nós trazemos aí o roteiro do aprofundamento diário. Então, temos lá o título do projeto, o roteiro, qual foi a problemática, qual foi o problema que eles identificaram e de que forma vocês vão atuar, no caso, junto com os estudantes, para tentar resolver, solucionar esse problema. Então, nós trazemos aí os princípios curriculares norteadores, os eixos estruturantes, o nosso público, né, com quem a gente vai estar trabalhando diretamente, a justificativa do projeto, os objetivos, a metodologia, que aí a gente sugere uma metodologia utilizando aí sequência didática, né, para ficar marcadas as etapas dessa metodológica, a avaliação, temos aí um cronograma, os resultados esperados e as referências. E aí o professor que está lotado nessa unidade de aprofundamento diário, lembrando, é necessário, a partir do planejamento, a escolha de um projeto. Uma vez escolhido um projeto, um ou dois, a própria equipe, a gestão escolar, faz o cadastro dessa unidade curricular no sistema, no SIGEP. Uma vez incluído no SIGEP, lembrando, o professor que está lotado nessa unidade escolar, precisa selecionar quais as rubricas nas dimensões conceitual, procedimental, atitudinal e sociopolítica ele quer ou ele precisa avaliar aqueles estudantes. Então, nesse caso aí, é cadastrado essas rubricas. Só então é liberado o diário de classe, e ele pode então realizar a frequência, ver lá de fato o diário de classe para que ele possa estar, a partir do momento, avaliando e lançando o conceito referente à avaliação desse estudante. A próxima unidade curricular é a de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa unidade ela é trabalhada na forma de vivências e práticas. Eu vou passar para o professor Alex, ele dá continuidade e a partir do momento que a gente achar necessário, eu entro também e explico juntamente com ele. Professor Alex. Bom, dando sequência como a professora Claudete já mencionou, nós iremos falar agora da unidade curricular Ciência, Tecnologia e Inovação, do itinerário formativo de aprofundamento de Ciências da Natureza. Essa aqui é uma novidade do currículo. Lembra das alterações que nós falamos lá no início? Que o ensino médio ele passaria por ajustes. Esse aqui é um dos ajustes que nós temos para o ano de 2026 em relação às matrizes anteriores. Então, o nosso itinerário, que é o itinerário de Ciências da Natureza, é nele que está contido a unidade curricular Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí nós temos um caderno orientador desta unidade curricular, e é sobre ele que nós iremos tratar agora. Assim como no caderno de aprofundamento diário aqui do nosso itinerário, na unidade curricular de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós também temos uma apresentação, nós também temos uma estrutura, né, do ensino médio, a organização curricular, tudo que a professora Claudete mencionou em relação ao aprofundamento de área de Ciências da Natureza é válido para cá também. Mas eu quero destacar aqui as vivências e práticas que nós temos aqui nesta unidade curricular. As vivências e práticas que nós temos aqui são o grande mote do nosso trabalho. Então, dentro desse caderno, nós temos as seguintes vivências e práticas de Ciências da Natureza: Ciência, Tecnologia e Inovação na Promoção da Saúde, Biossegurança no Ambiente Escolar, Introdução à Astronomia, Ciência, Tecnologia e Evolução Humana e o Caminho da Broca na Amazônia, da produção à mesa do paraense. Na vivência e prática de Ciência, Tecnologia e Inovação na Promoção da Saúde, assim como nas outras, nós sempre teremos propostas de aula experimental. Pelo menos 3 propostas de aula experimental vocês irão encontrar em cada uma dessas vivências. Para essa vivência aqui, as propostas de aula são mini estação de tratamento de esgoto e água, oftalmologista por um dia, simulação do diagnóstico oftalmológico da turma e interpretação de hemograma nos exames de rotina. Para a vivência de biossegurança no ambiente escolar, as propostas de aula experimental são construção do mapa de risco da escola,
mas que pode ser também um mapa de risco do entorno da escola, não é obrigatório que seja da escola. Júri simulado, acidente no ambiente escolar, primeiros socorros usando os materiais alternativos. Aqui eu paro só um pouquinho para a gente poder enfatizar. Conhecer técnicas de primeiros socorros em uma instituição como uma escola pode ser fundamental para que a gente possa salvar vidas. E apesar de ser uma coisa que todos nós deveríamos ter noção, infelizmente esse é um conhecimento que ele não é muito difundido dentro das unidades escolares. E uma eletiva como essa, através de uma aula experimental, uma vivência como ciência, tecnologia, inovação, como uma vivência como biossegurança no ambiente escolar, como todas as outras, elas podem contribuir nesse processo. A próxima vivência de introdução à astronomia, nós temos a proposta de aula experimental de cosmovisão em diferentes culturas sobre a criação do universo, a proposta de aula experimental de foguete de garrafa PET lançando sonhos nos céus da Amazônia Paraense e a proposta de A Lua e as Marés na Amazônia Paraense. Uma outra vivência que a gente traz no caderno é a de Ciência, Tecnologia e Evolução Humana. E nós temos 3 propostas de aulas experimentais: registros fósseis, extração de DNA vegetal e filogenia de hominídeos. E na última vivência, o caminho da broca na Amazônia da produção à mesa do paraense, nós temos as propostas de aulas experimentais: cultivo de hortaliças em vasos auto-irrigáveis de garrafa PET, o papel da água no processo de conservação de alimentos e produção de alimentos vegetais em conserva. A vivência e prática de ciência, tecnologia e inovação na promoção da saúde, nós utilizaremos aqui para poder exemplificar a estrutura das outras vivências. Então, todas elas trazem uma apresentação, onde ela, neste caso aqui, está abordando os fatores determinantes e condicionantes na compreensão do processo de saúde e doença, né? A utilização de exames convencionais e específicos para que a gente possa chegar a um diagnóstico adequado, as expectativas de aprendizagens que existem para que a gente possa operacionalizar essa vivência nos 3 componentes curriculares da área, em física, química e biologia. Nós temos os objetivos que existem nestas vivências e práticas, nessa aqui não é diferente, como, por exemplo, reconhecer os fatores condicionantes e determinantes de saúde. E em todas elas nós temos um objetivo que ele é presente, que é o fomento do letramento científico na educação básica. O estudante conhecer método, ciência na educação básica é vital para que a gente possa ter trabalho acadêmico. Os princípios curriculares norteadores, que são os 3 nos quais está fundamentada a educação no nosso estado do Pará, está presente nesta vivência e assim como nas outras, e os 4 eixos estruturantes nos quais está assentado os itinerários formativos de aprofundamento, as competências específicas da nossa área de ciências da natureza, que no caso são 5 competências específicas. Aqui a gente traz aqui o código alfanumérico, onde a gente pode observar que funciona como uma espécie de legenda, né? O IFA é do itinerário formativo de aprofundamento, o CNT é a nossa área de ciências da natureza e suas tecnologias, o CE é a competência específica, né? E o 1 é o número da competência. Nós temos, dentro da nossa área, as habilidades que são específicas, que elas vão movimentar essas competências. Então, para essa vivência aqui de ciência, tecnologia e inovação na promoção da saúde, assim como nós temos um código para alfanumérico lá para que a gente possa identificar a competência, aqui na habilidade também. O que vai distinguir um do outro é o finalzinho aqui, onde os números finais são referentes às habilidades. Então, aqui, as habilidades são movimentadas a partir de objetos do conhecimento
Esses objetos do conhecimento, eles são próprios desta unidade curricular e são organizados assim como lá que a professora Claudete mencionou no aprofundamento diário, através de blocos, mas para que a gente possa compreender, por exemplo, um exame de imagem aqui dentro desta vivência, eu preciso ter algumas noções de objetos do conhecimento da formação geral básica, como, por exemplo, eu preciso compreender o que é radioatividade, que é algo que é trabalhado lá na química. Eu preciso compreender o que são ondas, o que é ondulatória, que é objeto de estudo da física. E aí, para isso, eu vou precisar saber como essas ondas interagem no organismo para que elas possam formar as imagens e assim possam servir de instrumento a serviço de quem trata dessas questões de saúde. E aí eu vou precisar de conceitos, como conceitos de tecidos, que são próprios da biologia. Então, dentro dessa vivência, você tem a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar dentro dos componentes da nossa área, mas você tem pontes quando você pode trabalhar também com outras áreas e outros componentes. Assim como lá na unidade curricular do aprofundamento de área, aqui na unidade curricular de Ciência, Tecnologia e Inovação, nas vivências, como é o caso aqui da vivência aqui voltada para a saúde, nós temos um material de apoio e ele também está dividido em blocos do conhecimento, e esses materiais eles são uma possibilidade dos professores poderem ter contato com o que está sendo trabalhado e, a partir daí, alavancar o seu planejamento, montar as suas aulas. Não está encerrado aqui o assunto. Eu pego isso e é só isso que eu tenho que trabalhar. Nós não estamos trazendo aqui imposições, nós estamos trazendo propostas e recomendações para que possa auxiliar o trabalho de vocês. Assim como lá no aprofundamento, que nós tínhamos o roteiro de estudo, aqui nós temos as propostas de aulas experimentais, que é a forma como a gente pode trabalhar as vivências e práticas de CNT. Então, nós também temos um título da vivência, no caso aqui, Ciência, Tecnologia e Inovação na Promoção da Saúde, a aula experimental e administração de tratamento de esgoto e água. Os princípios curriculares norteadores são os 3 princípios que regem a educação no nosso estado. Os eixos estruturantes são os 4 eixos nos quais está assentado a parte flexível do currículo, que essa parte no nosso estado são os itinerários formativos de aprofundamento. O público que a gente vai tratar, no caso, os estudantes do ciclo da juventude, e aqui a gente ressalta que nós não estamos falando de um material que é exclusivo do primeiro ano, ou do segundo, ou do terceiro, mas que ele pode ser utilizado por qualquer um, seja do primeiro ano, segundo ou terceiro ano. Nós temos os objetivos dessa aula, a metodologia, que a gente recomenda que também siga a ideia de sequência didática, a avaliação que precisa ser processual, o cronograma dessas atividades e as referências que são utilizadas para poder construir ela. Aqui nós aproveitamos para conversar um pouquinho com vocês sobre o quadro integrador, que é um quadro que vai ajudar no planejamento de aula dentro das unidades escolares. Então, nós pegamos aqui para uma matriz, como exemplo, do ensino médio regular, onde nós vamos ter no aprofundamento, lá no itinerário formativo de aprofundamento de Ciências da Natureza, nós temos o aprofundamento de área de Ciências da Natureza, nós temos o aprofundamento de área de Matemática, nós temos a unidade curricular de Ciência, Tecnologia e Inovação e a unidade curricular de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima, que ela é comum a todos os itinerários formativos de aprofundamento. Então, para esta situação aqui que a gente está exemplificando, nós estamos trabalhando com um projeto de gestão dos resíduos sólidos na Amazônia Paraense. Mas no momento que o professor de Biologia, Física ou Química, que é o professor que vai estar lotado nesta unidade curricular do aprofundamento de CNT, ele vai trabalhar em conjunto com o professor de Matemática, que ele tem o projeto de Educação Financeira e Fiscal para o Consumo Sustentável. Esse é um projeto que ele casa muito bem com esse projeto da gestão dos resíduos sólidos na Amazônia Paraense. E aí,
a gente pode olhar para a eletiva de Ciência, Tecnologia e Inovação na Promoção da Saúde e ver que a gente pode mobilizar aqui a habilidade para aplicar os conhecimentos das ciências da natureza, reconhecendo a diversidade humana, formulando soluções para desigualdades como o racismo climático, o acesso desigual a recurso, a direito, a exclusão digital e a violação de direitos ambientais. Para a gente poder fazer isso, a gente vai mobilizar o objeto do conhecimento como fatores condicionantes e determinantes em saúde. E aí a aula experimental, como foi mencionado anteriormente, é a mini estação de tratamento de esgoto e água, porque aí nós vamos poder mobilizar essas etapas aí, como a etapa 1, formação de grupo, etapa 2, produção da mini estação, e assim sucessivamente. Ao fazermos isso, nós estamos trabalhando de forma atrelada com o que preconiza o caderno de educação ambiental na situação de aprendizagem 1, por exemplo, no ritmo da educação ambiental ou que faz parte do meio ambiente. Então, esse quadro integrador dessas unidades aqui, ele é específico para cada modalidade. Se eu sou da educação do regime de tempo integral, obviamente, eu vou integrar com as unidades curriculares que existem lá no meu itinerário de aprofundamento. Para que a gente dê sequência aqui, ainda falando do quadro, é interessante notar aqui a parte final dele, onde nós temos aqui uma possibilidade do professor, ao mesmo tempo em que ele está trabalhando, mobilizando esses objetos do conhecimento, ele já está tratando, por exemplo, dos descritores que a gente trata para o CISPAI e para o SAEB. Então, nesse momento, a gente pode mobilizar descritores para essa situação aí de preenchimento do quadro, como o descritor 14 aqui, em língua portuguesa, que é distinguir um fato da opinião a esse fato. A gente pode mobilizar descritores da matemática, como espaço e forma, aí a partir do 01. E nós temos uma agenda escolar de programas e eventos científicos, que esse caderno ele vai ser encontrado no site da Coordenação do Ensino Médio, onde ele congloba eventos da nossa área de Ciências da Natureza, como a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, a Olimpíada Brasileira de Biologia, a ONC, que é a Olimpíada Nacional de Ciências. E no momento que o professor estiver trabalhando essas unidades curriculares, ele já pode olhar para esse caderno aí, que é a Agenda Escolar de Programas e Eventos Científicos, e verificar qual evento desses mais se adequa ao que ele está trabalhando, para que ele possa inscrever os estudantes e as práticas realizadas pela escola para participar desses eventos. Aqui a gente traz uma imagem da EPEC, que é a Agenda Escolar de Programas e Eventos Científicos, que eu acabei de mencionar para vocês. Existem eventos para todas as áreas, nós estamos falando aqui da área de Ciências da Natureza, e aqui algumas eventos que estão, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Biologia. É interessante vocês pesquisarem, porque ela está com as inscrições abertas no momento, é o evento que está iniciando o ano para a gente na nossa área, mas nós temos, por exemplo, a Olimpíada Nacional de Energia. É uma Olimpíada que não é muito conhecida, o pessoal costuma conhecer mais a OBA FOG, mas essas todas são da nossa área. E aqui a gente traz os instrumentos que vão agora apoiar, né? São instrumentos que vocês vão utilizar no planejamento de vocês aí nas escolas. Então, tanto os professores que estão lotados na formação geral básica, quanto aqueles que estão lotados em apenas ou em conjunto com o itinerário formativo de aprofundamento. Quais são esses instrumentos? O plano de trabalho docente, da área de Ciências da Natureza, o plano de aula, que é bem mais específico. Dentro dos itinerários formativos de aprofundamento, nós temos o roteiro de estudos, que está lá, quem está com aprofundamento de estudo lá, escolheu um projeto, tem um roteiro, nós mostramos inclusive um roteiro preenchido, mas é uma sugestão de roteiro que a gente traz no caderno, então você pode utilizar esse instrumento e montar e estruturar de fato o roteiro de atividade de acordo com a realidade da escola. Nós temos a aula experimental,
né, para a unidade curricular Ciência, Tecnologia e Inovação, e nós temos o quadro integrador, que foi o último quadro que o professor Alex mencionou aí, da integração das unidades curriculares do itinerário formativo de Ciências da Natureza. E aí nós temos o primeiro instrumento, que da formação geral básica, que é o plano de trabalho docente, com cabeçalho, obviamente, mas aí traz os princípios curriculares norteadores, tudo que está sendo colocado nesses instrumentos, eles estão disponibilizados em todos esses materiais que vão estar lá no site da Coordenação do Ensino Médio, as ementas, o caderno orientador da unidade Aprofundamento de Área, o caderno orientador da unidade Ciência, Tecnologia e Inovação, de eletiva. Então, todos os instrumentos estão lá postos e vocês vão conseguir fazer o preenchimento desses instrumentos que vocês vão trabalhar no planejamento. Então, princípios curriculares norteadores, eixos estruturantes, área de conhecimento, a categoria diária, o componente curricular, na verdade, os componentes, né, que a gente está no plano de trabalho docente, as habilidades, objetos do conhecimento que vocês vão utilizar aí, vão estar preenchendo aí nesse instrumento, as expectativas de aprendizagem, materiais e métodos, quais os materiais, os métodos vocês vão estar utilizando, né, para desenvolver o trabalho de vocês aí na escola, o cronograma, as ações integradoras e estratégias avaliativas. Lembrando que esse campo, ações integradoras, nós trazemos, inclusive na ementa, no caderno lá de ementas, exemplos dessa integração, que vocês podem estar dando uma olhada, mas se existir dúvida, vocês podem mandar essas dúvidas para a gente também. Agora, no chat, mas posteriormente nós vamos disponibilizar o e-mail de Ciências da Natureza, que vocês podem estar encaminhando essas dúvidas que a gente vai responder lá via e-mail também. O outro instrumento é o plano de aula, é mais específico, que é próprio do componente curricular, seja lá de química, física ou biologia. Esse a gente já está, de fato, acostumado a fazer, a preencher, ele é uma particularidade nossa, mas ele parte do que a gente, de fato, planejou com nossos colegas na escola, para fazer a nossa particularidade dentro da biologia, da química ou da física, do nosso componente, de fato. Aí no itinerário formativo de aprofundamento, nós temos o roteiro de estudos, que é aqui para quem está lotado em aprofundamento de área, né? Então aí a gente selecionou o título do projeto, então você vai desenvolver lá com seus estudantes um determinado roteiro de acordo com a realidade que a escola está inserida. Ah, mas eu não sei como eu posso utilizar o roteiro que está no caderno, pode sem problema nenhum, mas o interessante é que você construa, né, conforme a realidade que se tem, as condições que se tem, a problemática daquela área, construa o roteiro, né, que seria lá o subprojeto ligado ao projeto maior, para que seja desenvolvido. O outro instrumento, a gente tem exemplo de todos eles preenchidos lá em cada um dos cadernos. O outro instrumento é referente à aula experimental, para aqueles que estão lotados, por exemplo, na unidade curricular Ciência, Tecnologia e Inovação. Lembrando aí, você tem o título da vivência e prática, a unidade é Ciência, Tecnologia e Inovação, mas ela é trabalhada na forma de vivências e práticas. Qual é o título de vivências e práticas? Então, dentre aquelas 5 vivências que nós disponibilizamos no caderno, você vai verificar qual vivência você vai trabalhar para um determinado momento. Posso escolher mais de uma vivência? Com certeza. A ciência, tecnologia e inovação, ela permite com que você utilize mais de uma vivência ao longo do ano. Por isso é cadastrado no sistema ciência e tecnologia, mas não é cadastrada a vivência, porque permite com que você trabalhe mais de uma, ou uma só ou mais de uma. Por exemplo, estamos trabalhando uma situação. Escolhemos foi escolhido o projeto de gestão de resíduos sólidos, mas a gente está estudando uma problemática dos resíduos lá na proximidade da escola. Eu preciso falar de saúde, eu posso entrar na vivência de ciência, tecnologia e inovação na promoção da saúde para falar, por exemplo, de fatores condicionantes, determinantes em saúde. Mas aí eu também estou na proximidade de um rio, eu preciso saber, por exemplo, qual é a influência da maré naquela questão dos resíduos e na questão da problemática de saúde. Então, eu posso estar selecionando uma outra vivência, a de introdução à astronomia,
para entender um pouquinho do fluxo das marés ou coisa do tipo. Então, eu posso, ao longo do desenvolvimento lá, quem está com o projeto de aprofundamento de área, e eu que estou aqui com ciência, tecnologia e inovação, está trabalhando várias vivências de acordo com a necessidade que aquele meio, que aquela escola, que aquela realidade me coloca e que o projeto está puxando ali no projeto de aprofundamento, né? Está conduzindo. Então, aí você escolhe a vivência ou as vivências e práticas para trabalhar aí qual seria a sua aula experimental, né, que você pode desenvolver com base nessas vivências. Temos aí os princípios curriculares, os eixos, o público, o objetivo. Então, também, da mesma forma que eu mencionei anteriormente, esse instrumento ele tem um exemplo preenchido no caderno que vocês podem estar observando também. E aí o quadro integrador das unidades curriculares, que o professor Alex mencionou também, ele é um quadro que está preenchido lá para tomar como exemplo, né? Então aí você vai preencher o projeto do aprofundamento de área, qual o projeto que foi selecionado, as habilidades, qual o objeto do conhecimento, e você integra em conversa lá com o professor do aprofundamento de área de matemática também, qual foi o projeto que foi que vai ser desenvolvido pelo professor lá, que está lotado no aprofundamento de área, lembrando que a gente está falando do itinerário de ciências da natureza, então quem puxa esse itinerário de ciências da natureza é o professor do aprofundamento de área de ciências da natureza, em conjunto lá com o professor de ciência, tecnologia e inovação, que são vivências e práticas da área de ciências da natureza. E o professor que está lotado com a matemática, ele tem ali um projeto, mas ele tem que estar integrado com essas duas outras unidades curriculares que tem outros professores aí lotados. E a educação ambiental também faz parte desse itinerário, então ele integra também nesse quadro integrador aí dessas unidades, como o professor Alex já mencionou anteriormente. E aí, então, a gente disponibiliza para vocês, caso haja alguma dúvida, vocês podem nos encaminhar um e-mail, né, para coen.cnt@seduc.pa.gov.br, que a gente responde para vocês. Ou coloque aí no chat que a gente faz também já essa devolutiva para vocês dessas dúvidas. Bem, espero que o que trouxemos aqui para vocês tenha contribuído de alguma forma para nortear o planejamento de vocês aí na escola. Como eu mencionei anteriormente, vocês podem nos encaminhar as dúvidas aí no chat ou encaminhar diretamente para o e-mail que já mencionei anteriormente. Todos os materiais eles vão estar disponíveis lá no site da Coordenação do Ensino Médio, na aba Pedagógico, onde temos orientações 2026. E aí vocês têm todos esses materiais disponibilizados lá para vocês. Obrigada. Esperamos que a conversa que nós tivemos com vocês esteja proveitosa. Gostaríamos que vocês olhassem para esse material com carinho. Professora Claudete e eu somos professores da rede, assim como vocês. Então, esse é um material de professor, feito por professor, para professor. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos aos professores Alex Silva e Claudete Pinto pelas importantes informações e orientações sobre a coerência pedagógica sistêmica na área de ciência da natureza para a educação paraense. O nosso profundo agradecimento, professores.